Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história bíblica de uma moça muito especial, que fez toda a diferença na história do povo dela, porque ela realmente amava Deus e acreditava em Deus de todo o coração. Essa moça se chamava Esther e ela foi uma rainha muito corajosa que salvou o povo judeu de uma grande destruição. E sabe como isso aconteceu? Esther era uma israelita, ela era uma moça judia, mas ela vivia na Pérsia, com o seu primo mais velho que se chamava Mordecai. E esse primo mais velho de Esther foi quem cuidou dela, como se ela fosse uma filha para ele. Eles viviam ali na Pérsia porque os pais deles, os pais de Esther e Mordecai, haviam sido levados como prisioneiros ali para aquele lugar. E era ali que eles viviam. E o rei da Pérsia, que se chamava Xerxes, queria se casar. Ele precisava de uma nova rainha, então ele mandou anunciar, ele mandou que trouxessem até ele as mulheres mais bonitas de toda a parte do seu reino. E Esther foi uma das mulheres que foram levadas até o palácio. E quando o rei se encontrou com Esther, ele ficou encantado com ela e escolheu Esther para ser a sua rainha e se casou com ela. Mas havia aí um homem que se chamava Ramã e ele era o principal ajudante do rei. E sabe de uma coisa? Ramã odiava o povo judeu. Ramã queria que todos se curvassem diante dele como se ele fosse Deus, porque ele era um homem muito mau e orgulhoso. E um dia Mordecai, primo da rainha Esther, se recusou a se curvar, a se prostrar diante de Ramã. E Mordecai disse que só se curvaria para adorar a Deus. E é claro que o malvado do Ramã ficou muito furioso com Mordecai e ele foi correndo falar com o rei. E ele disse ao rei que o povo judeu era mau, que eles eram muito maus e que eles poderiam acabar dominando a Pérsia. E Ramã foi enrolando o rei ali com a sua conversa e disse ao rei que o rei deveria assinar uma lei para que eles pudessem se livrar daquele povo. Então o rei assinou essa nova lei. Mas olha só que confusão! O rei não sabia que a sua rainha Esther era judia, israelita e fazia parte do povo que Ramã queria destruir. E agora, o povo de Deus estava em grande perigo e a rainha Esther também. Mordecai ouviu falar a respeito daquela nova lei e ele correu para avisar Esther sobre o que estava acontecendo. E ele fez um pedido a ela. Ele disse: Esther, você precisa se salvar e salvar o nosso povo também, o povo de Deus. E talvez Deus tenha permitido que você seja a rainha por esta razão, para nos salvar. Mas aquilo tudo era muito arriscado para Esther, porque mesmo sendo a rainha, ela não poderia entrar na sala do rei assim quando ela bem quisesse. Ela só via o rei quando ele a chamava. Naquele tempo era assim, era desse jeito, que as coisas funcionavam. E como Esther iria falar com o rei se ele não tinha chamado ela para conversar? Ela teria que entrar na sala dele mesmo sem ser convidada, e isso era um grande perigo. Ela teve que arriscar a própria vida, porque ela só continuaria viva se assim que ela entrasse na sala do rei, mesmo sem ser chamada, o rei estendesse o seu cetro para ela, Porque senão, pobrezinha da rainha Esther. Então Esther orou muito a Deus antes de ir falar com o rei. E Deus foi bondoso e cuidou dela. Quando ela entrou para falar com o rei, ele estava calmo e ficou muito feliz de ver Esther. Disse que estava com saudade dela. E então Esther convidou o rei e Ramã para um jantar especial. E na hora do jantar, Esther perguntou ao rei: por que Ramã quer se livrar de mim e do meu povo? E o rei ficou muito surpreso naquele momento. E ela continuou dizendo: eu sou judia e Ramã o enganou o rei para fazê-lo assinar essa nova lei, para poder acabar com todos os judeus. Na mesma hora, o rei ordenou aos seus guardas que prendessem Ramã. E então o rei fez de Mordecai, o primo da rainha Esther, seu novo ajudante principal. E o rei assinou uma nova lei para proteger os judeus. E foi assim que a corajosa rainha Esther, através do poder de Deus, salvou o seu povo. E que nós também, crianças, possamos ser assim, corajosos como Esther, e falar do amor de Deus para todas as pessoas.
Beijos da tia Carla. Tchau!